ter ideias é uma coisa muito boa. Agora, se você tiver a boa ideia e já chegar para o chefe com seu material embrulhado, com a sua pré-apuração, com o material já desenvolvido, já ter ligado para algumas pessoas, levantado valores, custos, e mostrar que isso é importante, ele vai gostar muito da sua iniciativa. Então eu fiz muito isso. Meu nome é Antônio Werneck, sou jornalista, trabalho há mais de 30 anos na imprensa. Meu último emprego foi o Jornal Globo, onde eu trabalhei cerca de 30 anos. E atualmente me aposentei em 2018 e hoje eu presto serviço para a TV Globo, para um núcleo de jornalismo investigativo coordenado pelo Pedro Bial. É um núcleo que, além de o Linha Direta, que é o meu produto básico, que eu atuo como roteirista e apurador, a gente tem ali o Conversa com Bial, documentários para Globoplay e Som Brasil. Eu sou uma família humilde, né? Eu fui criado só pela minha mãe, uma pessoa muito guerreira, tal, trabalhadora. E a minha infância foi uma infância muito pobre, né? Praticamente na rua, jogando muito futebol, brincando muito na rua. Só que eu começo a trabalhar muito cedo, né? Eu já, aos 14 anos, já tinha carteira assinada. Eu trabalhava, inclusive, entregando jornais do Globo, né? Era uma função, chamava Globinho, e naquela época você tinha uma carteira assinada. Isso, anos de 1970, e é um pouco dali que eu pego essa ideia de, pô, isso é uma profissão legal, né? Levar informação para as pessoas, levar a notícia para as pessoas. Então esse fato de você pegar o jornal, e eu adorava o cheiro do jornal, aquela coisa, e nessa época praticamente a entrega domiciliar, os mensageiros, os entregadores, que eram chamados de globinhos, eles passavam por aulas, cursos, porque é aquela questão que vem importada dos Estados Unidos da entrega domiciliar, né? O garoto que dobra o jornal, a forma como você dobrava o jornal e tal. E aí você começa a ter contato com os leitores do jornal. Quando você entregava o jornal, você falava com as pessoas, você entregava na porta, a violência não era tão grande, então você subia no prédio e batia na porta do sujeito, no prédio, eu entregava na Zona Sul. E assim, eu tenho vários contatos, fiz várias amizades, né, com os assinantes do Globo nessa época. Então eu tenho uma infância muito pobre, mas que começa logo a trabalhar muito cedo. E eu trabalhei em vários setores, né? Além de... Eu trabalhava... E o engraçado é que eu fiquei 5 anos na entrega domiciliar do Globo. E isso é interessante porque eu estudava depois. Então você trabalhava no jornal, entregando de madrugada durante, você imagina, 5 anos. Foi a minha adolescência toda, acordando às 4 horas da manhã para entregar jornal de madrugada. Depois segui para a escola. Praticamente eu não tinha tempo para sair com os amigos, para me divertir. Então, assim... tem um marco, né? Joguei muita bola, mas teve um momento que eu tive que me dedicar exclusivamente ao trabalho para ajudar a minha mãe, né? Como todo menino pobre, estou nas escolas públicas, né? E as escolas públicas da minha época eram muito boas. Então, assim, eu tenho passagem por escolas ótimas, professores excelentes, né? Eu morei numa região costeira ali, São Domingos, que é de Niterói, né? Então, quando eu estudo nas escolas públicas daquela região, e depois no ensino médio, eu faço o vestibular, que era um super concorridaço, era um vestibular dificílimo, né? Para o Liceu Nilo Peçanha, que era uma escola super conceituada e tal. E ali eu desenvolvo todo o meu ensino médio, eu conheço várias pessoas interessantes,
de certa forma, começo a desenvolver algumas coisas ligadas à política, fui representante de turma eleito, depois fui na redemocratização, presidente do Grêmio, inauguro o Grêmio do Liceu, né, que tinha sido fechado durante a ditadura, e aí começo nessa atividade política. Em termos, eu não fui nunca um militante, mas tinha uma atividade política escolar, de secundarista na época, né? Mas aí, logo depois, eu falo, olha, meu negócio é jornal, e eu comecei a fazer alguns projetos em Niterói, tipo chorinho nas praças. Então conseguimos patrocínios e fizemos choros na praça, organizei shows para fazer um jornal secundarista, né? Consegui, com a prefeitura, liberação do Leopoldo Frois, do Teatro Municipal, na época, era uma coisa interessante. Fiz vários espetáculos com os grandes músicos da época, de Niterói e tal. Biafra tocou, Nó e Pingo d'Água, Admir de Fonseca, nesses espetáculos que eram... as pessoas pagavam para financiar esse jornal que era um jornal que a gente pretendia fazer, que era espaço aberto. Eu não me lembro exatamente agora. O projeto não andou, porque a gente não conseguiu dinheiro suficiente, mas logo depois eu consigo um emprego, já meio nessa coisa de quero ser jornalista, no jornal São Gonçalo, e dali foi... assim, foi cachaça mesmo. Eu saía de casa e rodava as delegacias de ônibus. Então eu saía de Niterói, pegava o ônibus, ia até Alcântara, de Alcântara eu ia até Neves, voltava, porque são extremidades do município, que é um município muito grande, e aí ia rodando as delegacias e até chegar na delegacia do centro da cidade, que era a redação do jornal São Gonçalo, que é meu primeiro emprego e uma escola. Para mim foi a minha universidade ali. Fiquei lá uns 5 anos, mais ou menos, trabalhando muito, fazendo de tudo, né? E muito legal. E com grandes professores, né? O jornalista Marcos Gomes, a Sandra Figueiredo. Depois eu vou aprendo com um jornalista que era o fera da reportagem policial, era chamado de Valdomiro Pena, na época, por causa de um personagem do Hugo Carvana na TV, que fazia muito sucesso na época, que era o Erli Lopes de Brito, que vira a ser, para mim, um grande mestre assim, desse tipo de reportagem, né? Que era uma pessoa muito honesta, muito cuidadosa na apuração. E aí depois eu passo para a sucursal do Jornal Fluminense, e do Jornal Fluminense eu vou para a sede, um pouco por conta do antigo estado da Guanabara, as redações dos grandes jornais do Rio tinham sucursais em Niterói. Depois da fusão do estado da Guanabara, isso foi perdendo força tal, e as sucursais acabaram. Mas nessa época, todos os grandes jornais tinham sucursal em Niterói. E o Fluminense, como era um jornal do antigo estado da Guanabara, ele pega o interior todo. Então ele tinha sucursal em São Gonçalo, Itaboraí, na região serrana, na região dos lagos. E aí eu saio do São Gonçalo para a sucursal do Fluminense em São Gonçalo, ainda, continuo cobrindo, aí já com uma estrutura melhor, já não faço essa ronda pelas delegacias de ônibus, mas sim de carro, já tinha um carro de reportagem. E depois eles me chamam para ir para a sede do Fluminense, que é em Niterói mesmo. E ali, logo depois, eu fiquei um tempo também e fui trabalhar o Gilberto Fontes, que era o correspondente do Jornal do Brasil em Niterói. Ele acho que vai para o Globo, acaba assumindo um cargo no Globo, a vaga fica livre e alguém indica meu nome lá, assume a sucursal aí. E eu fui falar, eu me lembro disso, que eu fui conversar com Dácio Malta, que estava inaugurando um caderno chamado Caderno Cidade no Jornal do Brasil,
Ele tinha feito uma mudança gráfica no Jornal do Brasil, tal, e eu fui falar pessoalmente com ele que me contrata, por indicação do Aida no André Mota, que é um jornalista muito conhecido, gente muito boa, que trabalhava no Fluminense, que foi trabalhar na política do Jornal do Brasil, e que fala, olha, Odácio, tem lá o Werneck que pode assumir essa sucursal aí, e ser o correspondente do Jornal do Brasil em Niterói. E aí eu vou para o Jornal do Brasil e logo depois eu volto ainda para o Fluminense, fazer uma dobradinha. Eu era chefe de reportagem já nessa época, fui lá, cargo, tá, cobrindo, aí já passo a cobrir Câmara dos Vereadores, política municipal e não só segurança pública, e depois assumo a chefia de reportagem do Fluminense. E como a chefia de reportagem eram 2 chefes, um de manhã e um à tarde, dava para equilibrar, e eu ainda trabalhava na sucursal, mandava as matérias para o Jornal do Brasil como correspondente, aquela coisa, o pessoal permitia isso, dois vínculos, né? A travessia da Baía de Guanabara, né, ela acontece na final dos anos de 1980. E é muito engraçado porque eu já estava meio enjoado de ficar em Niterói, e aí resolvo pedir emprego no Rio, e vou na última hora, vou no Jornal Dia e vou no Globo. Bati na porta mesmo. No dia, não tem emprego, tal. Na última hora existia a última hora, né? Já agonizante, né, financeiramente, mas aí eu bato na porta mesmo e bato no Globo. Mas no Globo eu já conhecia algumas pessoas. Eu acho que foi o Ivan Roubier ou o Sérgio Torres que falou, olha, tem um garoto aí e tal. E aí nós nos apresentamos, foi um negócio meio, eu não me lembro direito quem foi. Eu cheguei no Globo, eu conheci o Paulo Roberto, o Gilberto Fontes, o Luiz Carlos Cascon. Eu conheci algumas pessoas da redação do Globo mesmo, né? Porque muitas dessas pessoas tinham trabalhado no Fluminense. Era uma ponte, né? Assim, quem estudou em Niterói, quem trabalhava em Niterói como jornalista, eles tinham o Fluminense como uma ponte para chegar ao Rio. Então, muita gente já era, assim, eu conhecia de Niterói, né? O Múcio Bezerra, pessoas que eu frequentava os bares, né? Que se discutia reportagens na época, né? Então, assim, eu já cheguei meio conhecido. Olha, esse aí é o Werneck, que é o garoto lá de Niterói, que trabalha no Fluminense e tal. E aí fui indicado e fui para o Globo, mas aí a experiência não foi boa. Porque como eu não achei que eu poderia ficar realmente no Globo, eu fiquei meio na dúvida, assim, a forma como aconteceu, eu mantive o Fluminense no trabalho. Então foi um negócio assim muito doido. Eu trabalhava no Globo à tarde, no final da tarde, 3 horas, e trabalhava de manhã no Fluminense. Então eu pegava direto e isso começou a me cansar muito. O Fluminense eu trabalhava sábado, sempre sábado. Domingo o jornal não funcionava, então a gente fazia o pescoção na sexta e no sábado. Pescoção é aquelas reportagens que você faz antes para serem publicadas no domingo. O pescoção do Fluminense era sexta e sábado, e aí eu começo a fazer esse trabalho no Globo, e aí começo a ficar muito cansado. E o Globo, você tinha uma coisa, na época, eles pregavam o plantão, quem estava escalado vinha num papelzinho que eles colavam na redação, assim, quem está de plantão? Aí você olhava lá, e aí como meu nome apareceu todos os fins de semana durante 2 meses, sábado e domingo, durante 2 meses, sem folga nenhuma. Então eu trabalhava no Fluminense, depois trabalhava no Globo durante a semana, e no fim de semana eu trabalhava sábado no Fluminense e sábado e domingo no Globo. Então eu falei, cara, não estou aguentando, e aí avisei o chefe, olha, você me desculpe lá, era o Vitor Combotanassis,
era o chefe de reportagem, Vitor, olha, já estou aí no 2º mês de plantão, estou aguentando, estou meio cansado, todo fim de semana eu estou trabalhando. E aí ele falou, não, tem que fazer um esforço, você está chegando agora. Eu falei, olha, você me desculpe, mas no próximo fim de semana eu não venho. Aí ele, não sei o quê. Eu falei, cara, estou te falando, eu não vou vir, com todo respeito, mas é porque eu não estou aguentando. E aí ele botou mesmo assim, ele me coloca no plantão e eu acabo, assim, tipo, 15 horas, ele ainda me liga no sábado, o coleguinha, ele era argentino, né? Amiguinho, falava um jeito engraçado assim, né? Amiguinho, estamos esperando aqui, você não vai faltar o plantão. Eu falei, Vitor, eu falei que eu não ia, mas não vou, você me desculpe, mas eu não vou, você pode fazer o que você quiser, mas eu não vou. Pode me demitir, pode fazer o que você quiser. Aí ele realmente me demitiu. Eu falei, olha, eu só quero... Liguei no domingo e falei assim, ó, depois você manda minha conta o que me deve. E aí eles mandaram. E aí eu voltei para o Fluminense, né? De onde eu não tinha saído, fiquei naquele temor, né? E aí, em 90, eu volto novamente, aí já volto com essa, olha, não aguento mais Niterói e vou procurar emprego na última hora, o dia, e voltei no Globo, bati na porta lá do Globo, mas aí já bati pelo Jornal de Bairros. Nessa época do Vitor, em 85, 86, eu trabalhava na Rio, na editoria de cidade. E já em 90 aparece uma vaga, o Gustavo Paiva Goulart, outro grande jornalista do Rio, fala, olha, Werneck, tem uma vaga aqui para cobrir férias no Jornal de Bairros, você está interessado? Falei, pô, tô doido para ir. E fui, já pedi demissão no Fluminense, falei, cara, seja o que Deus quiser. E aí fui para o Jornal de Bairros, fiquei no Jornal de Bairros, tinha uma tradição no Jornal de Bairros nessa época do freela fixo, era uma coisa meio incomum, assim, uma coisa completamente maluca, bizarra, de que você não era contratado, mas tinha um freela e era freela fixo, era uma coisa que você trabalhava durante anos, você ficava trabalhando no jornal, às vezes sem ser contratado, com essa espécie de freela fixo. E comigo aconteceu uma coisa muito estranha. Eu fiquei 3 semanas no Jornal de Bairros e logo depois eles falaram, o pessoal da Rio, a Marisa Tavares, outra grande chefe do Globo, ela falou assim, olha, tem uma vaga aqui para você cobrir férias, você não está interessado não? Porque eu fazia às vezes plantões. E aí eu falei, tô sim, fazer reportagem policial, você vai ficar na escuta, na coisa, mas vai fazer umas matérias. Fiquei 1 mês e aí falei, pô, é agora ou nunca. E aí eles acabaram, no final desse mês, eles comunicaram que eu ia ficar. E engraçado porque era um período que o Ali Camel sai do Jornal de Bairros e vai para a Editoria Rio. É exatamente quando eu chego na Editoria Rio e o Ali acaba sendo meu chefe de reportagem na Editoria Rio. O Ali Camel hoje é o diretor de jornalismo da TV Globo. E o Ali, teve uma vez que eu estava na escuta lá, tal, eu não sabia mais, assim, eu não ligava muito para esse negócio de cargos, eu não dava importância, eu tratava todo mundo igual, com muito respeito, todo mundo não sei o quê. E uma vez ele entra nessa salinha pequenininha da escuta e fala, não, eu vi que você não está com o rádio ligado, porque a gente ficava ouvindo o rádio da polícia, o rádio não sei o quê, e o rádio mesmo, né? A Rádio Globo, as outras rádios, para se alguma notícia fosse colocada no ar e que a gente não tivesse conhecimento, a gente imediatamente comunicava a chefia de reportagem e tal. Aí ele entrou na sala, falou assim de uma forma ríspida, eu virei para ele e falei assim, olha, quem passa as notícias para as rádios sou eu. Aí ele ficou com aquela cara ficou sem resposta e aí foi engraçado porque eu era um apurador muito, assim, eu era muito chato, eu apurava tudo, qualquer coisa,
eu ligava para tudo que é lugar, fazia a ronda direto, tinha as relações dos batalhões, então realmente eu não deixava passar nada. E aí eles me contrataram, falaram, pô, esse cara é muito louco, mas vamos contratar ele. Eles me contrataram, aí eu fiquei no Globo e é isso, assim, eu tive 30 anos lá, né? Viajei muito, uma história muito bacana. Qual é a minha escola, né? Assim, é de uma reportagem de segurança pública, política, municipal e comportamento. Mas o que acontece? Eu estava... O São Gonçalo, por exemplo, não tinha carro para você se deslocar. No Fluminense, muitas vezes, o motorista fazia a função de fotógrafo. No Globo eu já encontro uma outra estrutura, né? Assim, você ligava para um número, tinha um carro à sua disposição. Ligava para outro, você tinha um fotógrafo. E os caras... O motorista era espetacular. O motorista era um repórter. Praticamente, ele sabia os caminhos, ele sabia a forma de se locomover na cidade. O fotógrafo, os caras espetaculares, né? Então você tinha recursos, né? Então isso acaba favorecendo o resultado final do trabalho de uma reportagem, e aí você acaba, de certa forma, fazendo um trabalho mais diferenciado. Eu sempre falo em aulas, às vezes eu sou chamado para palestra em faculdade e tal, e eu explico isso, que eu acho que é um pouco do que eu fazia e ainda faço, que é você levar para o chefe já um produto embalado, uma coisa embrulhada, já com uma pré-apuração bem adiantada. Então, por conta disso, eu consegui fazer matérias, cobrir guerra em Moçambique, acordo de paz da ONU, eu fui para Angola, Namíbia, eu fui contar a história da Inês de Castro, eu passei 30 dias no Sertão Mineiro, refazendo o roteiro do Grande Sertão Veredas, o roteiro do Bando do Riobaldo, né? Um clássico do João Guimarães Rosa. Sim, eu fiz 8 páginas dessa viagem pelo Sertão Mineiro. Por quê? Porque o chefe acabava falando, pô, esse cara é doido, mas já apresenta o material já completinho, né? Então, assim, muitas vezes, e boa parte das vezes eu até bancava mesmo, eu me bancava. O jornal está se amarrando porra, centro de custo não liberou verba para alugar uma lancha para ir até uma comunidade quilombola na Baía na Ilha da Marambaia e tal. Eu bancava aquilo, eu tirava do meu bolso e falava, olha, para mim o negócio da reportagem é mais importante. Então, assim, eu tinha um diferencial para isso que eu acho que serve de conselho, serve de alerta para quem tá entrando agora na profissão, ou quem quer ser jornalista, ou quem quer ser qualquer coisa na vida. Para o chefe é bom, a ideia é boa, ter ideias é uma coisa muito boa. Agora, se você tiver a boa ideia e já chegar para o chefe com seu material embrulhado, com a sua pré-apuração, com o material já desenvolvido, já ter ligado para algumas pessoas, levantado valores, custos, e mostrar que isso é importante, ele vai gostar muito da sua iniciativa. Então eu fiz muito isso. Eu já chegava nas reuniões, olha, estou com uma ideia aqui de fazer uma matéria sobre os amiguinhos do Fernando Beiramar, o maior traficante do Rio de Janeiro, mas como assim, Werneck? Não, eu queria mostrar um outro lado. Eu acho que nem todos viraram bandido, como o Fernandinho Beiramar, os amiguinhos de escola que estudaram com o Fernando Beiramar no ensino fundamental da 1ª à 4ª série, mas, pô, isso vai demorar? Não, já está meio tudo apurado aqui. Então eu já tinha fotos, já tinha os boletins de todo mundo, eu já tinha ido na Secretaria Municipal de Educação,
eu já tinha recolhido todo mundo, eu já tinha um boletim de toda a turma. Faltava só ter uns diazinhos fora de pauta para ir atrás das pessoas, né? 30 anos depois, né? Então, para saber exatamente o que elas estavam fazendo, e aí isso foi uma matéria que teve muita repercussão, foi escolhida a melhor do Globo, do ano que ela foi publicada, né? E isso não é pouca coisa, né? Assim, isso rende um prestígio interno, mas rende grana também, porque o jornal dava uma grana para essas matérias, te oferecia uns mimos, como viagem internacional, e hotéis 5 estrelas. Então isso era uma coisa bastante legal. Agora, assim, eu tenho os prêmios clássicos, né, quase todos, né, da imprensa brasileira, né, o mais charmoso, que era o Prêmio ESSO, eu ganhei 3, né. Um deles é o principal, ganhei sozinho, com um assunto que eu me interesso muito, que é esses desvios de arma dos quartéis das Forças Armadas e das polícias. Contei essa história dizendo que, embora as armas, a gente saiba, que elas entrem, essas armas, elas atravessam as fronteiras do Brasil por terra, por mar e pelos aeroportos, a gente tem essa facilidade dos desvios de arma dos quartéis, das polícias e tal. Então, esse foi um prêmio, né, assim, um prêmio importante. Eu tenho outro ESSO sobre que é uma coisa que também me perturba muito, né? Toda vez que tem uma grande tragédia no Brasil, de qualquer natureza, há sempre uma grande onda solidária no país, né? As pessoas se mobilizam, ajudam muito, tal. E em 2011 a gente teve no estado do Rio de Janeiro uma tragédia absolutamente climática, talvez foi a maior tragédia climática do país, né, com mais de 1.000 pessoas mortas na região serrana, devastou cerca de 7 municípios, né, deixou milhares de pessoas sem casa, sobretudo as pessoas mais pobres. E no meio dessa comoção nacional, que foi a busca por sobrevivente, a solidariedade para as pessoas que tinham perdido tudo, né? Um grupo de empresários e políticos resolveu meter a mão na grana, roubar mesmo, né? Assim, a corrupção nua e crua, que a gente tem visto muito no país, né? E aí eu fiz um material assim, também fui, já deixei mais ou menos, quando o jornal, na reunião eu falei, olha, eu tenho uma matéria aqui que é sobre corrupção na região serrana. Mas corrupção onde? Eu falei, não, é o seguinte, as pessoas, os empresários, os políticos se reuniram para roubar o dinheiro que está sendo oferecido para ajudar as pessoas. E fui com o meu carro, o jornal deu só a gasolina, passei 2 semanas na região serrana, já voltei com a apuração toda completinha. E esse foi um prêmio bem legal, que eu gosto muito, porque eu até até 2018 eu fiz matéria sobre isso. Eu ficava em cima. As pessoas voltaram para suas casas, ninguém está fazendo nada, o governo prometeu obra de encosta, dinheiro sumiu, ninguém... assim, são reportagens que eu gosto muito, que ganhei o prêmio ESSO com ela, matérias sobre violência nos presídios, né? Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo, eu tenho 5 Tim Lopes de Jornalismo Investigativo, sempre com esses assuntos ligados aos direitos humanos, né? De olho um pouco em recursos públicos, né? Que é essa ideia que marca a minha... Assim, eu patino em vários momentos, em vários assuntos, né? Assim, mas o foco mesmo é dinheiro público. Está sendo bem gasto, direitos humanos estão sendo desrespeitados. Então, assim, eu tinha um foco um pouco nesse
nesse assunto, e para mim isso é bem agradável, assim, é bem satisfatório do ponto de vista profissional relatar essas coisas e, claro, a gente quer que as matérias repercutam, que você interrompa aquele caso de corrupção, aquela violência na comunidade e tal. E o prêmio é uma consequência disso, que é importante, né? Um reconhecimento externo que você recebe muitas vezes dos seus próprios colegas, né? Não só com, você venceu, liga, sai o resultado, pô, você ganhou o prêmio aí a redação toda comemora, porque às vezes é um trabalho de muita gente, equipe quase toda, né? Mas tem os colegas, né, de outros jornais que, pô, ligam, pô, cara, espetacular seu material, não sei o que e tal. Então eu tive muito isso. Eu tenho matérias na Folha de São Paulo elogiando matérias minhas, né? Pessoas de vários veículos ligando, passando mensagens, né? Isso é muito confortante, né? Isso é um reconhecimento, muitas vezes que ninguém percebe, né? A população lê, né? Para você ter uma ideia, o Globo, quando começou a fazer o Faz Diferença, eu fui assim, um dos caras que mais deu matérias de domingo, manchete do Globo, durante o meu período no Globo. E, assim, então as manchetes de domingo, não sei o quê, e eu era muito lido. O Globo fazia as pesquisas, né? É evidente, né? Ele faz as pesquisas do material e tal, que é publicado, ouvindo os leitores. E os leitores foram lá e falaram, olha, pô, a gente... E aí sempre vinha essa avaliação, eles mandavam para os principais, né, os que estavam liderando as leituras, eles mandavam para mim esse feedback, né, para saber, olha, pô, essas matérias, realmente as pessoas estão gostando muito. Os leitores do Globo, assinantes, pessoas que compram o jornal, né? Então, o Globo, em um determinado momento, pediu um artigo lá para mim, quando lançou aquela campanha, no início da campanha, Faz Diferença, que hoje virou um prêmio, que o Globo entrega anualmente e tal, e que é um prêmio nacional, que é entregue pelo jornal, que é oferecido às pessoas que fizeram algum tipo de diferença do ponto de vista do jornal e da sociedade. É uma eleição ampla, com várias pessoas participando, de vários setores da sociedade, né, cultura, cidade, país, tal, política, e, de certa forma, é um reconhecimento ao trabalho dessas pessoas também, né, que estão fazendo alguma coisa pelo país. Mas no início lá dessa campanha, antes de começar tudo, o jornal pediu artigos, começou uma campanha institucional, pedindo, olha, faz diferença, o Globo vai começar uma campanha, faz diferença, a gente quer um artigo seu para inaugurar esse negócio, essa campanha. E aí eu me lembro que eu estava saindo de férias, eu escrevi um texto falando, faz diferença dos profissionais do Globo com os leitores, né? Qual é a ligação? Tinha que fazer esse gancho. E aí eu lembrei do tempo dos globinhos, né? Que eu fui globinho do Globo, e ninguém do Globo sabia. Aí eu mando o texto, né, que saiu bonitão, primeira página, eu tenho essa matéria em casa, entreguei o texto e saí de férias. Assim, tipo, entreguei, mandei, né, pro Aquário. E aí, no segundo dia de férias, começa meu telefone ali a tocar. Cara, aí liga o Alicame, o Rodolfo Fernandes, o Ascânio, falando, pô, não acredito, a gente tá no Mineiro, né? A gente tá aqui, você foi Globinho, não sei o quê. Eu falei, fui, pô, que espetáculo, não sei o quê, parabéns. Adoraram o texto. E aí publicaram esse negócio enorme, assim, numa página de domingo, bem interessante, que é um pouco da volta à origem, né? De como começa tudo. Posso dizer que eu nunca fui um militante dessa causa, né? Assim, eu nunca fui um militante, mas impus minha presença em vários momentos como negro, como uma pessoa que saiu de baixo, tal, que teve como várias pessoas que eu encontrei no meio do caminho na imprensa.
Agora, não é nenhuma novidade dizer que as redações ainda hoje têm poucos negros, né? Você tem poucos negros na cozinha das redações e pouquíssimos negros no comando das redações. Então, isso evidentemente, isso fica muito claro numa sociedade que você tem uma maioria de pessoas negras, você tem uma representação social dentro das redações muito pequenas. A minha época negros eram raríssimos dentro das redações dos grandes jornais. Mas existiam inclusive negros com chefia. Hoje eu percebo, quer dizer, eu estou afastado de uma redação mesmo, né, em loco, redação de impresso, há muitos anos, né, assim, tem 4 ou 5 anos, mas eu percebo, pelo que eu tenho visto, uma melhora muito acentuada nisso. E evidentemente que na minha época, assim, a discriminação corria solta, né? Não por parte dos colegas dentro da redação, isso nunca eu notei, né? Isso realmente não existia. Mas, assim, eu tenho um sobrenome Antônio Werneck por telefone, é diferente do Antônio Werneck quando aparece, né? E aí tem as coisas muito malucas, né? De discriminação pura, de preconceito, né? Assim, puta, você que falou, vai para o fotógrafo que é de olhos claros e pergunta, ou vai para o motorista que está chegando com você e pergunta se você que é o Werneck, porque o motorista é branco. Eu tive assim, situações terríveis, né? Assim, no coisa, e prontamente respondidas, né? Assim, eu nunca deixei passar batido. Assim, primeiro porque eu respeito todo mundo e quero ser respeitado, tal. Então, todos os confrontos que eu tive no dia a dia do trabalho, numa entrevista ou numa cara mal retocado, ou o cara fez um negocinho assim, eu já passava o rodo, né? Assim, as respostas eram muito violentas. E quando o de respeito, quando isso passava mais acima, porque os olhares são, assim, para o negro, você tem muitas... ninguém vai entender isso, né? Para um profissional negro, para uma pessoa negra, né? O fato de você estar andando na rua, a forma como as pessoas te olham, a forma como elas desconfiam, a forma como a sociedade se comporta com a presença de um negro em qualquer ambiente. E eu estou falando, eu por acaso, virei repórter especial, comecei a ter um salário razoavelmente muito bom na imprensa, para o padrão do jornalismo, né? Eu tive ofertas de vários lugares para sair do Globo, e o Globo sempre bancava. Inclusive, a TV Globo tentou me levar, e o Globo bancou, me deu viagem, me aumentou, virou lenda o meu salário na imprensa carioca, né, de que eu ganhava muito bem, e, de certa forma, eu ganhava muito bem para o padrão da imprensa. E aí eu comprei casa, eu tenho apartamento na Zona Sul, eu tenho carro, então eu vou em bons restaurantes, ou seja, eu tenho uma vida de classe média alta hoje, né? Então, assim, de certa forma, isso incomoda, né? Isso, para uma sociedade, isso é racista, né? Sobretudo, né? Isso incomoda muito. Mas eu tive, assim, na profissão mesmo, eu me lembro que o Globo uma vez eu fiz uma dessas matérias, me deu um super prêmio e tal. E o prêmio era viagem para a Europa, hotel 5 estrelas, era não sei o que e tal, olha, vai que... O Globo recebeu aqui umas passagens, você que vai lá. Aí é o seguinte, normalmente você pede para as pessoas que estão oferecendo a passagem e tal, para entregarem lá no Globo, né? Entrega lá e tal.
Mas nesse dia, por acaso, eu ia no centro e era uma empresa aérea dessas famosas, grandes, e eu fui passar para pegar, né, as minhas passagens, né. Aí eu fui entrando, era no centro do Rio, era num prédio, acho que a empresa, nem sei se ela continua lá, mas era um tapete vermelho, era só para VIP mesmo, né, assim, super, super VIP. Então era um negócio super VIP, e aí já começa aquela coisa na entrada, já começam a olhar, por que esse cara está fazendo aqui? Eu falei, não, vim buscar a passagem do Antônio Werneck e tal, que não sei o que, não, ela vai no setor tal. Aí o cara não olhou muito para mim, né, o sujeito lá da mesa, entregou as passagens, tal, não sei o que, falou assim, avisa o Antônio Werneck que isso aqui você vai, tem que pegar esse voo para São Paulo ainda, não sei o que e tal. Eu fui-me embora, né? Eu falei, pô. E aí, mas isso, assim, é evidente. Agora, na redação mesmo, eu acho que o comportamento é outro, né? Eu acho que é um comportamento da sociedade mesmo, que os cargos de chefias não são de negros, né? Não são ocupados por negros, embora isso possa ser um absurdo total para a sociedade e para a quantidade de negros importantes, profissionais excelentes e que, infelizmente, não ocupam cargos de chefia. E isso, em tese, de certa forma, impacta na cobertura. Porque se você não tem uma representação negra na chefia, no comando de uma redação, você não define, você pode muito bem definir. Evidentemente que você tem cargos e cargos, né? Ou seja, os jornais são diferentes, o impresso é diferente da TV, né? Que são as concessões, né? Isso é importante dizer, né? O jornal, o impresso, é uma empresa de um dono e ele faz o que ele quiser, é uma empresa. Em tese, é isso que acontece. Na TV e nas rádios já é uma questão mais complexa, né? Complexa, porque é uma concessão, é um bem público ali, né? Assim, em tese, na essência, isso é uma concessão dada pelo governo, pela sociedade brasileira, a determinadas pessoas para controlarem num determinado espaço de tempo, né, dentro do contrato, e nesse determinado contrato, quando se assina esse contrato, tem uma série de cláusulas que são importantes, que deveriam ser cobertas, o que não se segue em tese, né, na sua forma global. Então, essa representação realmente não acontece, nas redações melhorou muito, na minha opinião. Eu vejo muito na TV Globo hoje, assim, você tem muita gente boa apresentando os jornais, né? Ou na rua, mostrando o rosto, fazendo as reportagens. Eu acho que esses últimos 15 anos aí você teve uma ascensão, uma melhoria, muito por conta da luta toda que a gente desenvolve, que a sociedade passou a desenvolver, de cobrar ações afirmativas, né, e ações de igualdade racial no país.